Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor no livro do Salmo 128. Nessa noite, o salmista do Salmo 128 traz a seguinte palavra para nós, para o nosso coração e para as nossas vidas. A palavra é da seguinte maneira. Leamos a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos. Feliz será e tudo irá bem. Tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, e teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todos os dias da sua vida, e verás o espírito dos teus filhos e a paz sobre Israel. Muito bem, vamos orar nesse instante. Oremos. Nosso bom Deus e querido Pai Celestial, obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, que venha encher os nossos corações nesta noite, venha encher as nossas mentes do amor cristão, que possamos, ó Deus, sermos enriquecidos e edificados, e a tua palavra possa habitar ricamente em nós. Por intermédio de Jesus eu te oro agradecido. Amém. Muito bom, amados irmãos. Nós temos ali outros irmãos que acabou de chegar, a irmã Maria da Glória lá no estado de Goiás, o irmão Nilson ali na Serra do Doutor, Breno lá em Natal. Obrigado a cada um. Depois a gente vai responder as suas notificações. Mas hoje à noite eu gostaria de falar rapidamente com vocês sobre regras simples para uma família feliz. Uma família que vive debaixo da graça de Deus. Falando de família, isso é uma família feliz, nós encontramos um trecho nas Sagradas Escrituras, escrito pelo apóstolo Paulo, que é Colossenses capítulo 3, versículo 18, até o versículo de número 1 do capítulo 4 dessa carta de Paulo aos Colossenses. Paulo traz um grande ensinamento para a família. Ele diz: mulheres, sejais sujeitos ao vosso próprio marido, como também convém o Senhor. Marido, amai as vossas mulheres, vossa esposa, não irritando contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, filhos, não irritei vós pais, não irritei vossos filhos, para que não percam o ano. Vós, servos, obedecei os vossos senhores, por segundo a carne, servindo, não na aparência para agradar ao homem, mas na simplicidade de coração, temendo a Deus. Tudo quanto fizer, fazer de todo o coração, não como ao homem, mas ao Senhor, sabendo que receberemos o galardão do Senhor, porque a Cristo é que servis. Mas quando fazeis agravos, receberá agravo. E o que fizer, não há acepção de pessoa. Vós, senhores, quando faça justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também há um Senhor no céu. Por que eu li essa palavra aqui? Porque essa palavra ela entra no acordo com uma família. Uma família ela não é apenas composta no Novo Testamento, na época do Novo Testamento, apenas por marido, mulher e filhos, mas é composta também pelos servos, que era chamado de ama, de mama e de tio, por aqueles que estavam dentro da própria casa. Mas eu estou querendo tratar sobre uma família feliz, uma família vivendo debaixo da graça. Algo que parece impossível no século XXI. Cada vez mais as facilidades das pessoas estão sendo trocadas por coisas. E cada vez mais, infelizmente, quanto mais tem, mais as pessoas desfrutam das coisas, mais infelizes elas são. O que a palavra de Deus nos diz a esse respeito? Lá no capítulo 12 de Lucas, versículo 15, 13, 14, 15, diz: e disse um homem: mestre, manda meu irmão repartir comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem, pois,
armim por juiz e repartidor entre vós? Disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos de qualquer avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância de bem que possuis. O que possuímos não nos traz felicidade alguma, e sim o que nós somos. O que é que nós somos? O que somos, sim, pode trazer uma verdadeira felicidade, principalmente para aqueles que estão conosco dentro do seio da família, para nós e para a nossa família. O princípio da felicidade cristã, da família feliz, encontra-se em Deus, o temor do Senhor. O Salmo que nós lemos, o versículo 1 do Salmo 128, diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amando ao Senhor, obedecendo a Ele, a felicidade sempre estará presente, apesar das lutas e das dificuldades que podem ser tantas e grandes. Meus queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, através desse momento que nós estamos diante da oportunidade de falar com dezenas de pessoas nesta noite, alguns da nossa igreja, outros não. Uma pergunta: estamos buscando a verdadeira felicidade para a nossa família? Será que estamos buscando? Sim ou não? Então a palavra de Deus mostra no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Todo homem tem o dever na sua vida de temer a Deus. Há uma responsabilidade e um dever de cada pessoa de temer a Deus. Temer ao Senhor é o dever de todos. Nós não somos melhores do que ninguém, nem tão pouco assim considerado privilegiado, porque tememos a Deus. Temer a Deus nos faz apenas cumprir o dever que nós temos para com Deus. Então, a própria palavra de Deus diz que bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. O temor ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Existem regras na palavra de Deus que são indispensáveis para vivermos debaixo da graça e termos uma família feliz. Existem dicas e sugestões que são importantes. Por exemplo, o romance, o lazer, a economia. São dicas importantes, algo que deve ter equilíbrio nisso, dentro da família. Quando eu trato do romance entre marido e mulher, o lazer entre a família completa e a economia, algo que traz a sustentação do lar e o equilíbrio das coisas. Mas nós queremos falar sobre regras. Como o cumprimento delas traz resultados benéficos para a família. As regras trazem benefícios para a família. Quando negligenciada ou quebradas, traz prejuízo e produz infelicidade na família. Então, é importante saber as regras, mas cumprimos as regras. Existe um ditado que regras foi feita para ser quebrada. Isso não é correto. Regras foi feita para ser cumprida. A palavra de Deus diz: os teus mandamentos são dados para que cumpramos a risca. Então nós vamos olhar para a palavra de Deus, o que ela fala sobre estas regras, e podemos encontrar para a família. A importância de termos uma família feliz, uma família debaixo da graça de Deus. Nunca esqueça que a principal regra indispensável para uma família feliz, a palavra de Deus diz que é o Salmo 121:8, que eu acabei de ler, diz que é o temor do Senhor. Um temor para a obediência à palavra de Deus. Não é apenas ter medo de Deus, ou ter um medo de Deus, mas um temor com obediência, obedecendo a sua bendita palavra, certo? Estamos assim diante disso, né? Ou seja, debaixo dos ensinos, mesmo que estejamos debaixo da graça, devemos praticar os seus ensinamentos escriturísticos. Quem não quer ser feliz? Todos nós, é claro, mas nem todos são felizes. Por que não são felizes?
ou falta de Deus nas suas vidas e nas suas famílias. As famílias estão vivendo longe da graça de Deus, não estão vivendo debaixo da sua graça. Por isso que se tem tomado o rumo da desgraça. O rumo da desgraça. É pai contra filho, filho contra pai, filhos mergulhados nas drogas, divórcios, assassinato em família, feminicídio, filho contra os próprios pais, e aborto, e tantas coisas que tem realmente trazido um grande desagravo. E uma sociedade moderna que poderia ser melhor, hoje nós encontramos nesta sociedade o declínio moral, ético, o declínio, podemos dizer, até da religião, a decadência religiosa, as pessoas sem um compromisso de piedade, falta lares piedosos, onde os pais temem a Deus, onde as esposas temem as mulheres temem a Deus, os filhos obedecem os seus pais, e assim os pais tratam os seus filhos com dignidade e etc. Também, até quando tem servos na casa, são bem tratados com dignidade, não numa condição de escravatura, como alguns gostam de fazer. Mas, meus queridos, amados irmãos, eu gostaria de ver com vocês que não é impossível para praticarmos essas regras. Nós temos aqui, rapidamente, 5 coisas importantes na vida cristã. E eu irei tentar levar aqui 5 minutos em cada uma delas, para não lhe cansar diante desta live que estamos fazendo, tá bom? Então, não é impossível para praticarmos, pois são simples, são coisas que somente nós podemos fazer, ou seja, pôr em prática, e não os outros. E depende de cada um. Um sozinho fazendo, vai dar trabalho que a coisa funcione, mas quando todos no lar praticam isso, há algo que é maravilhoso e torna-se assim uma família feliz. Uma família como está ali no Salmo de número 128. Você viu como está o Salmo 128? Ele começa ali com o pai de família, a mulher, os filhos, e logo chega o avô, os netos, os filhos dos seus filhos, e a paz sobre Israel. Mas eu gostaria de seguir aqui o nosso estudo rapidamente sobre a família. E as regras simples são essas. Primeira regra, a regra do amor incondicional. Essa é uma regra importante. No livro de Colossenses 3, versículo 14, diz: e sobre tudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Olha o que a Bíblia ensina. Importância, revestivos do amor. O amor por dentro, encher do amor de Deus por dentro de nós, para podermos termos uma família feliz. Uma família onde há amor, o amor indispensável para uma família feliz, marido amando a esposa, esposa amando o marido, filhos amando os pais e pais amando os seus filhos, e entre servos e senhores, se for o caso, amando, demonstrando o seu amor, a sua preocupação, não somente de palavras, É muito fácil, nós vimos que muita gente casa e a promessa, meu bem, meu amor, e logo, algum tempo depois, está na vara cívica, meus bens, Em vez de bem, é meus bens, meu televisão, meu carro, meu apartamento, se tem alguma coisa para dividir. Meus queridos ouvintes da palavra do Senhor, isso em um viver debaixo da graça, algo importante. E o que é amor? As pessoas têm dificuldade de compreender realmente o que é amor. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 7, diz: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Ninguém deve ter inveja na família um do outro. Se o marido está bem sucedido, ou a mulher bem sucedida, ou o filho bem sucedido, ou os pais bem sucedidos, não deve ter inveja. O amor não trata com leviandade, ou seja, não debocha do outro, não trata mal o outro, não tira vantagem da outra pessoa, não se soberbece, não é orgulhoso, só pensa em si, só quer o melhor para si e para os outros nada. Isso não trata-se do que é amor.
Diz: o amor não se porta inconveniente, com indecência, né? O amor não busca os seus interesses, mas o do outro. O pai de família, o marido está preocupado com o bem-estar da sua família. A esposa está preocupada com o bem-estar da casa, com a edificação da casa. Os filhos também preocupados, e os pais preocupados com o filho, buscando os interesses dos filhos, para alcançar alguns alvos, alguns objetivos que tem a necessidade de realizar. Entendeu? Isso é o amor. O amor não se irrita, não suspeita mal, há confiança dentro do amor de ambos as partes. É necessário que haja amor, que o pai confie, o marido confie na esposa, a esposa no marido, e o pai confie nos seus filhos, os filhos mostrem essa confiança aos seus pais. Não folga com a injustiça, não fica alegre quando o outro se sai mal, mas folga com a verdade. O amor é algo verdadeiro, não deve haver mentira dentro do casamento. Tudo sofre. Se tem um ovo para comer, parte no meio e divide com todos. Tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Suporta uns aos outros, por causa do amor. Se não tem amor, não existe família, é destruída, cada um toma os seus rumos e teremos lares completamente destruídos. É isso que nós estamos vendo, porque a regra do amor incondicional tem sido quebrada, não tem sido cultivada dentro do casamento, para que as pessoas possam ter, assim, um casamento feliz. Tá certo? Então, esta é a primeira regra. O amor faz com que haja a imobilidade e a estabilidade da família, trazendo assim a felicidade, sem se esquecer que o temor a Deus traz felicidade para a vida de qualquer um. Então, amor incondicional. Segunda regra, simples para uma família feliz, é a regra da comunicação. Ou seja, a regra do entendimento. É importante isso. E quantas vezes nós quebramos essa regra e trazemos prejuízo, trazemos momentos de desconforto para o nosso lar, para a nossa família, entre os cônjuges especialmente. Quando diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 ao 7, diz: semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitos aos vossos próprios maridos, para que também alguns, não obedecendo à palavra, pelo porte de suas mulheres, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida casta em temor. Veja o temor de Deus. O enfeite delas não seja no exterior, do frisado do cabelo, no uso de joias de ouro, na compostura do vestido, mas ao homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres, que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Como Sara foi obediente a Abraão, chamando de Senhor, a qual vós sois filhas, também não tendo nenhum espanto, ou seja, não tendo medo. Não é para ter medo um do outro dentro da casa. Não, lá vem seu pai, corre todo mundo, se esconde debaixo da mesa. Não, lá vem o marido, a mulher corre para dentro se estava conversando com a vizinha. Não é isso. Igualmente vós, marido, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco. Como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, para que não sejais impedidas as vossas orações. Quando falta comunicação no lar, quebra a harmonia e traz prejuízo até para a vida espiritual, para o tempo devocional, para as orações. Você já imaginou quando as regras são quebradas dentro do casamento? Traz prejuízo. E aí vai, a Bíblia traz aqui para a mulher, traz para o homem, e os homens muitas vezes acham que estão por cima, mas quando a Bíblia trata com ele, trata mais duro. E nós somos mais pegos pela palavra de Deus. E quando trata aqui da mulher, do enfeite da mulher, no exterior, não, a Bíblia não está proibindo que a mulher se cuide. De jeito nenhum. A mulher deve se cuidar e se cuidar bem. É colocado o exemplo de Sara, porque era uma mulher que se cuidava bem. A palavra de Deus diz que ela tinha 75 anos, estava lá no meio do povo do Egito, diz que era uma mulher bonita de porte e de aparência, ela se cuidava, não andava toda descabelada, não. Não. A Bíblia diz que o enfeite não seja isso, seja primeiro no interior da pessoa. No interior
deve ser bem cuidado. Então é importante essa regra da comunicação. A comunicação é indispensável, não somente entre marido e mulher, mas entre os pais e os filhos. Servos, se tiver. Claramente a Bíblia ensina isso lá em Colossenses, trata dessa comunicação importante. Filho, obedecer em tudo aos vossos pais, e seja agradável ao Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos. E nós às vezes quebramos essa regra. E quando quebramos, trazemos desconforto para a nossa família, para o nosso lar. É importante se comunicar, saber aonde vai, para onde vai. Não significa controlar, dizer a hora que chega. É importante, para não trazer preocupação. Cumprir com os compromissos, com as promessas, né? O pai às vezes faz promessa aos filhos. Olha, meu filho, eu vou fazer isso e isso por você. Ele promete, não faz. Outra hora ele promete que vai dar um castigo, também não faz. Então é importante que cumpramos as nossas promessas. Os servos sejam obedientes, se caso tem servo, ao seu senhor, que no caso as pessoas que trabalham conosco, que não são parte da família, mas muitas vezes se torna parte. Dependemos do serviço daquela pessoa, da lavandeira, da que cuida do quintal, da que cuida do almoço, a babá que cuida dos filhos. São pessoas importantes na vida da família, porque você está confiando a uma pessoa a vida de seus filhos, né? Eu lembro que minha filha Isabel, ela é assim um pouco falante. Nós tivemos uma pessoa que morou conosco, não era babá, mas morou conosco um tempo e cuidou dela, e eu acho que ela se inspirou nisso, na maneira de falar daquela pessoa. Então é importante que nós tenhamos esta regra em prática. A palavra de Deus diz no capítulo 12 de Colossenses: revestivos como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhável afeto, de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nós temos que, além de ter misericórdia, compreender o outro, sermos benignos, fazer o bem, tudo faz parte da comunicação. Sermos humildes, temos a capacidade de ouvir. Tem gente que só quer fala tanto que o outro vai embora. Mansidão, longanimidade. E quando quebramos isso, é importante. E é importante que nós devemos comunicar, diz que nós devemos transmitir também a palavra de Deus para os nossos filhos. Lá no Salmo 78, 1 a 8, você lê em casa, para que nossos filhos aprendam a palavra de Deus, para não ser uma geração caída, desobediente, que não busca a Deus, como é a geração que nós estamos vivendo. Uma geração que não tem o temor de Deus. No Salmo 78 fala desse tipo de gente, que nós devemos transmitir aos nossos filhos, para que eles ensinem aos seus filhos, para que eles sejam uma geração que obedeça a Deus, não uma geração obstinada, que não conhece a Deus. É o que o Salmo 78 fala para nós claramente acerca da comunicação da família. É importante a comunicação religiosa na família, ou seja, aonde a palavra de Deus deve ser tomada, né? Diz a palavra de Deus: escutai a minha lei ao povo meu, inclinai os vossos ouvidos e vinde as palavras da minha boca. Abri a vossa boca numa parábola e falei enigmas antigos, os quais, tendo ouvido, sabido por vossos pais que têm contado. Não vos encobrimos aos seus filhos, mostremos à geração futura os louvores do Senhor, assim como a força das suas maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e uma lei em Israel, o qual deu aos nossos pais, para que fizesse conhecer aos seus filhos, para que a geração vindoura soubesse, e os filhos que não nasceram ainda levantasse e contasse a seus filhos, para que pusesse em Deus a sua esperança, e não esquecesse das obras de Deus, mas guardasse os seus mandamentos, e não fosse como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel a Deus. Então nós devemos ensinar, comunicar a palavra de Deus no lar. É importante, para que os nossos filhos, quando chegam lá na faculdade, eles não tenham nenhuma dificuldade de continuar crendo em Deus. Nós temos visto muitas pessoas, quando chegam na faculdade, a primeira coisa que abandona é a sua fé. Passa a achar que o homem veio de macaco, achar que houve grande explosão e achar muitas coisas, em vez de deixar que a palavra de Deus foi. Por isso que é importante. Então, meus amados irmãos, sem comunicação, a vida debaixo da graça fica sem graça e ainda não dá de jeito nenhum. Diz um ditado que quem não se comunica se trombica, ou seja, não está na Bíblia, mas parece ser uma grande verdade, né? A comunicação evita vários problemas, né?
E isso eu digo por experiência própria. Quando falta comunicação, nós temos problemas diversos. Então, primeira regra importante, o amor. A segunda regra é a comunicação. Terceira regra, trata-se do perdão. A importância do perdão dentro do casamento, dentro do lar, dentro da família. O versículo 13 de Colossenses 3 diz: suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros, se alguém tiver motivo de queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus queridos amados irmãos, se não houver perdão, olha, não há continuação no relacionamento, não há condução na família. Quantas vezes erramos como esposo, como esposa, como filho, como pais? Quantas vezes falhamos com nossos parentes? Precisamos sermos humildes para buscar o perdão, e aquele que está sendo procurado deve ter a capacidade de perdoar. O perdão faz bem a quem perdoa. A palavra de Deus diz em Efésios 4, 30 ao 32, diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirado dentre vós. Às vezes a gente na casa, para resolver as coisas, quer que seja tudo no grito. Não dá certo. O problema fica pior. Antes sede uns para com os outros benigno, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Eu dou graças a Deus porque meus filhos têm me perdoado, minha esposa tem me perdoado quando eu erro. E dou graças a Deus porque tenho essa capacidade também, dada por Deus, não é a minha bondade não, de perdoar quando preciso perdoar. O perdão é muito importante dentro da família, pois precisamos perdoar. Um perdão mútuo. A falta de perdão leva as famílias aos tribunais e ao caos e à infelicidade. Isso tem chegado até para as famílias cristãs. Nos dias de hoje está sendo normal pessoas de dentro das próprias igrejas, por falta de perdão, de compreensão, de amor, da comunicação, se divorciarem. Até pastores têm caído nessa. E nós temos que orar para que não aconteça isso conosco. Temos cuidado, fugir de toda a aparência do mal. Amados irmãos, o perdão é fundamental. O exemplo prático: o marido perdoa a sua mulher, a mulher perdoa o seu marido, o filho perdoa os seus pais. Pais, perdoa os seus filhos. Perdoai-vos também uns aos outros. Longe de vós, a Bíblia diz, toda amargura. Longe de vós toda amargura. Seja tirada a ira, longe. Felizmente nós temos visto os pais matando filho, filho matando pai, e marido, mulher, e etc. Por causa que falta o perdão, falta a comunicação e o perdão na família. Longe de vós toda amargura. Quando vivemos debaixo da graça de Deus, temos a capacidade de perdoar não somente os nossos familiares, mas até os nossos inimigos, até aqueles que nos maltratam. Você já viu a linda história da morte de Estevão? Pastor, a linda história da morte de Estevão? Sim, nos inspira a viver como cristão, aquele homem de Deus. Na hora de sua morte, ele pediu que Deus não imputasse os seus pecados, os pecados das pessoas que estavam matando. Você imaginou aquilo? Ele apenas estava imitando Jesus, que perdoou também as pessoas. A capacidade de perdão, como Deus em Cristo vos perdoou. Como Deus em Cristo vos perdoou. Então, meus queridos, existe aqui, agora chegamos para a quarta regra, dentro da família. E essa regra, ela vale também para os filhos, viu? É a regra da fidelidade e da integridade. É importante. Desculpa. A palavra de Deus, ela diz: venerado entre todos seja o quê? O matrimônio. E o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. Assim, com confiança usemos dizer: o Senhor é o meu ajudador.
não temerei o que me possa fazer o homem. Amados irmãos e queridos ouvintes que nos acompanham através da internet hoje à noite, deixa-me dizer uma coisa. Fidelidade e integridade são coisas importantes. Isso não está dizendo que nós somos perfeitos com isso. Não. Mas devemos sermos fiéis no nosso contrato matrimonial. O leito sem mácula. A vida de prostituição não dá para ninguém da família. Adultérios também não. Deus julga. E diz que sejam os vossos costumes sem avareza, que nós não estejamos buscando para dentro da nossa vida coisas que não são lícitas, ou seja, tentando enricar de qualquer maneira. Falta de integridade. Está contente com aquilo que tem. No meio dessa geração que não tem contentamento, nós devemos estar contentes com aquilo que ganhamos, com aquilo que possuímos. Né? Se dá para possuir um carro fraco, se não tem um carro, vamos de pé. Se temos bicicleta, vamos de bicicleta. Se temos casa própria, estejamos felizes. Se pagamos aluguel, demos graças a Deus. Se temos pão para comer. Tudo isso trata de integridade. Não deixe assim, nem te desampararei. Deus promete isso. E trata dessa honestidade, da integridade, da fidelidade. Isso vale para o cônjuge, mas vale também para os filhos. Os filhos são fruto de um matrimônio bendito, digno de honra. A integridade deve ser estendida a todos que fazem parte da família. A fidelidade deve ser praticada por todos aqueles que fazem parte da família, não somente no âmbito moral, mas também em outras áreas, como trata-se da área financeira. No livro de Provérbios 10, versículo do 1 ao versículo 9, eu gostaria de ler com vocês, vai tomar um pouquinho de tempo, mas diz assim, Provérbio de Salomão: filho meu, ou melhor, o filho sábio é a alegria do pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Tesouro da impiedade nada aproveita, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a esperança do perverso. O que trabalha com a mão diligente empobrecerá, mas a mão diligente, a mão displicente, aliás, empobrecerá, mas a mão diligente enriquecerá. O que ajunta no verão é filho ajuizado, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênção há sobre a cabeça do justo, mas a violência sobre a cabeça do perverso. A memória do justo será abençoada, mas o nome do perverso o apodrecerá. O sábio de coração aceita o mandamento, mas o insensato de lábio fica transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte o seu caminho ficará conhecido. Que Deus aplique a sua bendita palavra. Diz que anda em sinceridade. É importante. O que anda em fidelidade diz que anda seguro. Então nós devemos ser fiéis nos nossos negócios, nas nossas transações. Devemos deixar um legado familiar nisso. Todos da família devem confiar uns nos outros, né? É importante dentro do lar não ter uma restrição aí a uma confiança, onde a carteira do pai pode ficar em qualquer lugar, que os filhos não vão mexer, nem a esposa, que as coisas são de todos, mas não para todos fazer o que querem. É importante que haja essa confiança, né? Isso é algo importante no casamento. A falta de um equilíbrio de fidelidade, não somente no âmbito conjugal, mas em todas as áreas, é importante para que a família seja feliz. E por último, tratando da regra da submissão. Talvez essa regra seja uma das que as pessoas acham mais difícil. Mas se nós temos a regra do amor em prática, temos a regra da comunicação funcionando, a regra do perdão sendo executada e a regra de fidelidade praticada, a regra da submissão será mais fácil de ser praticada. Nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 14, 15, 16, 17 até o 21, que diz: por isso desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, e não como nécio, mas como sábio. Por isso, não sejais insensato, mas atendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriaguei com vinho,
que há contenda, mas enchevo do Espírito Santo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Veja aqui, sujeitando uns aos outros. Há uma coisa muito diferente daquilo que se pensa, que todo mundo tem que estar sujeito a uma só pessoa na casa. Não, mas todos devem estar dentro da sujeição, que é importante essa regra da comunicação junto com a submissão, para que haja uma sujeição uns aos outros. E quando todos estão cheios do Espírito Santo, isso é fantástico. O trecho à frente lá do livro de Efésios 5, do versículo 22 até o versículo 6, fala da submissão dentro do casamento e abrange toda a família. A regra tem sido muito negligenciada por todos nós, pois isso é importante. A regra do amor, pois através do amor somos capazes de praticar todas as outras regras. Ou seja, debaixo da graça de Deus, tudo é possível. E é uma coisa importante dizer nisso. Jamais o amor, ou melhor, jamais um esposo vai ter uma esposa submissa se ele não ama ela, se ele não mostra amor e cuidado. Eu lembro quando trata mulheres de ser submissa ao vosso marido, tal, e etc. E diz como Cristo, a igreja é submissa a Cristo, e depois vem a regra. Logo quando eu casei, pouco tempo eu conversando com minha esposa, e eu queria que ela fosse submissa à força. E ela mandou eu ler mais para baixo, que diz que marido, amar a vossa mulher ao ponto de morrer por ela. Então, é mais difícil amar do que ser submisso. Mas nós, homens, precisamos amar nossas esposas. E esse amor, tratado com todo respeito, dignidade, cuidando bem, vamos ter com certeza mulheres submissas, filhos obedientes aos seus pais, por causa do exemplo, que é importante. Então, meus amados irmãos, o amor é importante, pois através do amor somos capazes de tudo na prática. É importante. A submissão não significa que uma pessoa não tem vontade própria, nem opinião própria dentro do lar. É importante. Eu quero só voltar para Sara novamente. A palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis capítulo 21, versículo 9 a 12, diz: E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, a qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão: Ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará como Isaque. Mas ele disse assim: como Isaque, meu filho. E apareceu estas palavras muito duras aos olhos de Abraão por causa do seu filho, que caso era Ismael. Porque disse Abraão: não te parece mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva? Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque Isaque terá chamado a tua descendência. Então Deus disse para ele: sua mulher. E a gente, homem, tem uma dificuldade de escutar. E às vezes a mulher também tem muita dificuldade, porque às vezes a mulher conversa muito, né? E por falar muito, às vezes não quer escutar. Mas é importante que a gente escute as pessoas. A regra da submissão é para isso. Vai fazer um negócio, precisa escutar a opinião do outro. Que isso aqui é melhor para nós. Cabe dentro do nosso orçamento. Não vamos sofrer com isso. E isso vai trazer valores maravilhosos. E vai trazer felicidade. Mas muitas vezes a gente atropela tudo. Passamos o sinal amarelo, o alerta. E muitas vezes até o sinal vermelho. Socorro está citando ali para trás. Até o sinal vermelho. E quando nós damos fé, nós temos batido com a cara na parede, quebrado o nariz. E saímos machucados da situação. Porque esquecemos de, dentro da família, seguir aquilo que são padrão de Deus. O que eu citei aqui não é padrão que eu inventei. Apenas trouxe as ideias de dentro da Bíblia. É padrão de Deus, é importante. E Abraão obedeceu ali a Sara e mandou Agar, dispensou ela e foi embora, e etc. Então, nós precisamos olhar para isso. Então, meus queridos e amados ouvintes da palavra de Deus, a família que nós encontramos lá no começo do livro, nós vamos já ler um pouquinho sobre ela,
é uma família feliz por causa do temor do Senhor. E dentro desse relacionamento é importante que seja praticado. O ser humano, podemos concluir que o ser humano tem um coração, no coração dele um trono rebelde chamado eu, o ego. E a gente diz, porque eu, e tem gente até que diz assim, eu tenho orgulho próprio. Já ouviu isso? Já ouvi isso. Eu tenho orgulho próprio, meu querido. Deus está nem aí para o soberbo, a sua graça é com os humildes. Essa história de orgulho próprio é uma coisa má, é carnalidade pura. Então é importante que nós tenhamos humildade, né? Por isso que tem a graça de Deus. E por isso que muitas pessoas têm grande dificuldade de cumprir ou de praticar estas regras que se encontramos de formas ordenadas pela Bíblia. Os homens não conseguem viver sem obedecer, viver feliz se não obedecer a palavra de Deus. Você aprendeu hoje, né? Aprendeu o quê? Aprendeu a regra do amor. O amor incondicional. A Bíblia diz que o marido deve amar a mulher amar o marido, e os filhos, e etc. O amor é importante. O amor mútuo do lar. Um amor que regozija com a verdade. Mas é importante que haja uma regra de comunicação. E eu lembro que eu fui comprar um carro, certa vez, e eu levei Socorro comigo, que ela queria escolher a cor. E a pessoa que foi comigo, a pessoa que estava fazendo o negócio, era um irmão da igreja. E ele ignorou muito, né? Mas, graças a Deus, que eu levei ela e ela escolheu a cor, quantidade de portinha, e eu queria a marca, né, do carro. E comunicamos e deu certo, né? Que era aquele palhozinho que nós chegamos com ele aqui. Mas aquela família, aquele homem que não tinha comunicação com a sua esposa, sabe? Eles não conseguiram chegar a 12 anos de casado. Acabou o casamento deles. Não estou feliz por isso, de jeito nenhum. Mas graças a Deus nós estamos aqui, né? Meio que dificultoso, mas já vamos a 28 e queremos chegar mais à frente com a graça de Deus, né? Não sei se Socorro tem o mesmo alegria, mas eu tô feliz aqui. Então, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, existe a regra do perdão. É necessário perdoar. Eu preciso ser perdoado todo dia, diversas vezes. E também é importante que eu perdoe as outras pessoas também aqui no meu lar. Porque senão nós vamos viver de cara entufada e aí não vai ter nenhuma espécie de alegria naquele lar. Onde eu não perdoo meus filhos não me perdoam, não perdoo minha esposa e etc. e vice-versa. A outra coisa importante é a regra da fidelidade. Eu preciso ser um homem fiel. Minha esposa precisa ser uma esposa fiel. Meus filhos precisam ser fiel, serem honestos, íntegros, diante do temor de Deus. Íntegro em tudo. Lá na sala de aula ele precisa ser íntegro, né? Vai fazer a prova, né? E outras coisas. Eu lá no meu trabalho, né? Como os irmãos e amigos sabem, sou funcionário público, preciso ser um bom funcionário público, né? E todos ser íntegro em todas as coisas. E importante a regra da submissão. A submissão, ela ajuda a estas outras regras serem cumpridas em nossas vidas. É importante que se submetemos uns aos outros no temor do Senhor. Jesus Cristo, conversando com seus discípulos, ele disse: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se praticares. Eu gostaria de encerrar hoje à noite, voltando lá para o Salmo que eu li no começo, e aí eu vou deixar você em paz. E cumprirei o propósito de hoje à noite, dessa palestra com vocês, a palavra de Deus sobre a família. Se Deus der permissão, quarta-feira que vem a gente trará um assunto dessa natureza em outras áreas. Mas aqui nós encontramos a família feliz, que começa no capítulo 24, 127 de Salmo, no Salmo 127, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas a palavra de Deus trata no Salmo 128, dizendo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Então, quem é o responsável pelo sacerdote do lar? É o homem. Diz: bem-aventurado
é aquele que teme ao Senhor. Noutra tradução diz: o varão que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerá do trabalho das suas mãos e feliz será e tudo te irá bem. Ou seja, será uma pessoa honesta, trabalhadora, mesmo no meio dessa geração corrompida, uma geração adúltera, uma geração que as pessoas não têm nenhum compromisso com Deus e nem têm uma honestidade no meio de uma corrupção. Mas nós precisamos trabalhar com as nossas próprias mãos. Precisamos sermos honestos em toda a nossa maneira de viver. A mulher desse lar é uma mulher com uma videira frutífera ao lado da sua casa. Aquela mulher sábia que edifica. E os seus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Ou seja, há uma união ali. Eis que assim será bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Diz que o Senhor abençoará desde Sião. Abençoará a cidade que ele mora. Verá os bens de Jerusalém todos os dias da sua vida. E verá os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, além dessa família ser feliz, ela promove a felicidade da cidade, ou seja, do país onde ele mora. Nós precisamos ser pessoas felizes para levar com que as coisas ao nosso redor venha a haver uma verdadeira felicidade. Pensa bem, hoje à noite, sobre a palavra de Deus. A importância de termos uma vida feliz no meio de uma geração adulta e pecadora. Nós devemos, em pleno século XXI, termos uma família feliz. Que Deus abençoe você e a sua família. A Bíblia diz que você será feliz se você seguir o princípio do temor a Deus. E dentro do princípio do temor a Deus, você precisa do amor. A Bíblia diz: amai-vos. De comunicar, de perdoar, de viver em integridade e numa submissão. Que Deus abençoe a sua família. Que você possa ter uma família feliz, vivendo debaixo da graça de Deus, submisso à sua vontade. Que Deus te abençoe. É uma grande alegria que hoje à noite nós compartilhamos das verdades das Escrituras contigo, para que o amor de Deus enriqueça o seu coração e a sua vida cada dia. Forte abraço do pastor Irã e de sua família a todos vocês. Que Deus continue te abençoando e que você possa crer na verdade do Evangelho. Você talvez ainda não seja um crente, ou você já por um tempo congregou na igreja, confessou Cristo como Salvador, mas deixou que o mundo dominasse os seus pensamentos e o seu coração. Fraquejou na fé. Pensa hoje, no meio de toda essa turbulência da coronavírus, pensa em voltar para o Senhor, porque apenas Deus está tratando com o povo, trazendo um pouco do seu dedo. Um abraço e uma boa noite na graça de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai querido que está nos céus, ajuda, Senhor Deus, como família, que possamos ser uma família feliz, uma família que ande debaixo da Tua graça, uma família que se submeta ao Teu amor, ao Teu perdão e à vontade da Tua palavra. Em nome de Jesus, abençoa todas essas pessoas que estão sendo alcançadas por esta palavra hoje à noite. Que o Teu nome seja engrandecido. Nos guarda do mal, nos enche do Teu Espírito Santo, para que tenhamos uma vida piedosa, debaixo do Teu temor, andando diante de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Por favor, ó Deus, abençoa todas as famílias, no nome de Jesus. Amém.